Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, não entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino do céu está perto. Convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho, no Evangelho. Crede todos. Aleluia. Aleluia. Podemos sentar e refletir um pouco sobre esta palavra maravilhosa que hoje Deus proporciona para cada um de nós. O Evangelho é muito claro e simples, como sempre. Então, Jesus se encontra na frente de uma multidão, muitos acorriam a ele, e diz o Evangelho, Jesus se comoveu, porque estas pessoas que o procuravam estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Vocês percebem como não é muito diferente de hoje? É só você olhar aqui para fora, quantas pessoas cansadas e abatidas. E a palavra abatidas significa deprimidas, tristes, desnorteadas. Tudo que hoje vivemos na nossa sociedade, no nosso mundo, mas 2000 anos atrás não era muito diferente. E Jesus olha para esta multidão, não manda todo mundo para o inferno, mas se comove, sente, sofre, porque estavam cansadas e abatidas. Cansadas e abatidas. Sabe, uma ovelha que não tem pastor vai para cá, vai para lá, e não encontra o rumo da sua vida. A solução. Não consegue encontrar comida, não consegue se defender dos lobos, e fica aí jogada de um lado para o outro. Exatamente como acontece hoje. Aí a frase de Jesus, que fala assim: peça ao dono da messe que mande operários para a sua messe. E é bonito continuar lendo este Evangelho, porque depois de um pouco, depois deste trecho, vem o envio dos 12 apóstolos. Jesus
envia os apóstolos, dá poder a eles, como lemos aqui também, mas tem um envio mais explícito ainda, depois de um pouco. E se a gente vir a página, tem um envio também dos 72 discípulos. Atenção, 72 discípulos mais 12 apóstolos, dá quanto? 84, hein? Poucos pensam, poucos se lembram disso. Nós várias vezes refletimos no diário sobre isso. 84 evangelizadores a tempo integral, porque Jesus manda, não leveis a bolsa nem foge, e vai. Tempo integral, dia e noite, hein? Não tinha espaço para eles. E manda na Galileia. A Galileia é a parte superior de Israel, a parte de cima, uma terra muito bonita, muito fértil, com muita água, a parte de cima de Israel. Não tinha muitas montanhas e tinha muitos povoados. Dizem os históricos que tinha mais ou menos na Galileia 210, 220 entre cidades e povoados. Estamos falando de cidade pequena, não como São Paulo. Naquele tempo, chamava de cidade um povoado de 200 pessoas. Sabemos bem que o próprio Nazaré, a aldeia de Nazaré, povoado de Nazaré, não passava de 50 casas, 40 casas. E se você multiplica 5 por casa, não dá 200, 250 pessoas. Entende que São Miguel Arcanjo é mais do que Nazaré. A Rainha da Paz é mais do que Nazaré. Hoje a Rainha da Paz tem 430 pessoas. Se você compara com aquele tempo, é uma cidade grande. Só o sítio da Rainha da Paz, que está nos escutando agora. Mas o que precisamos compreender é que Jesus era muito inteligente. Ele arrumou 84 evangelizadores e os enviou até a última aldeia da Galileia. Olha, 220, entende? 8, 16, 24. Cada um devia evangelizar 2, 3 povoados. Era uma coisa acessível para todo mundo. E vai até o fim e vai evangelizando. Olha a inteligência de Jesus. Não deixou fora ninguém. Ele se comoveu com aquele povo que ele enxergava, ovelhas sem pastor, cansadas e abatidas, mas pensou também naquelas ovelhas que não conseguiam vir até eles, porque moravam longe. Enviou estes apóstolos, estes discípulos. Precisa reparar muito bem isso, para entender a inteligência de Jesus. A primeira coisa que Jesus vive é uma comoção, um choque, entende? Meu Deus, como está reduzido o meu povo, os meus filhos. Eu criei eles tão bonitos, tão fortes, olha aí, largados, jogados, perdidos, deprimidos, cansados, abatidos, caídos, entende? O que está acontecendo? E a primeira coisa para Jesus e para nós é se deixar chocar, se deixar atingir, se deixar se ferir, sofrer pela situação, entende? Se você não liga, se você passa olhando para o outro lado, nunca vai conseguir fazer nada de bom. Só faz coisa boa quem olha, quem fica sofrendo, quem se compadece com o outro. Entende? Uma pessoa que passa direto assim e não olha para a direita e à esquerda, nunca irá se sensibilizar. Atenção, que a primeira coisa sempre de qualquer ação pastoral, qualquer coisa que façamos, é se deixar tocar pelo sofrimento do outro, se compadecer. Qualquer coisa que seja, entende? A primeira coisa, quando você vai na rua, é se reclinar e falar um bom dia. Começar a conversar. Pelo menos isso. Pois você não sabe como é que vai ser, porque não tem nada no bolso. Porém, pelo menos, você começa a se relacionar.
você começa a se deixar tocar, qualquer que seja a necessidade de quem você tem à tua frente. Primeira coisa é se comover profundamente, se comover, como Jesus. Olha como Jesus construiu o seu plano, se comover. Depois falou assim, rezem ao dono da messe. Começou a rezar, porque mande operários para a sua messe. Então, a segunda operação, depois de sofrer, é rezar. E olha que Jesus rezou. Deus, o Pai, indicou a ele os 12 apóstolos e os 72 discípulos. Isso recebeu em oração. Então, a primeira coisa é se comover, sofrer. A segunda coisa é orar e pedir a Deus a luz, pedir a Deus a graça, porque sozinhos assim não conseguimos fazer nada. Também, atenção, que não podemos dizer, bom, Deus, eu te peço que você mande operário para a tua mesa, pronto, eu já fiz, agora vou sentar, vou comer o meu churrasco aqui, a minha carne assada, que eu já fiz o meu trabalho. Não é assim, não é? A obra é de Deus, é Ele que se vire. Não é assim, não é? A obra é de Deus e é nossa também, nós somos sócios de Deus. Nós somos, atenção, precisa colocar bem na cabeça que o dono da lavoura é Deus, o dono da vinha é Deus, não tem dúvida. Mas nós somos servos. Podemos ser inúteis, servos inúteis, pobres servos, insignificantes, mas sempre servos. E se o servo não vai lá para capinar a vinha, vai virar um matagal, entende? Então, atenção, ninguém pense que tudo se resolve com a oração somente. A oração é a segunda etapa. Então, se comover, orar a Deus, aí olha o que acontece. Na oração surge o plano pastoral de Jesus. Entende? Recebe os 12 apóstolos, 72 discípulos e faz o quê? Os envia, 2 a 2. Aqui também ele é inteligente. Não envia sozinho, não. 2 a 2. Primeira coisa, para testemunhar o amor recíproco. Que eles vão anunciar o amor, precisa mostrar com a vida, antes de mais nada. Segunda coisa também para se sustentar, porque assim, se uma pessoa falasse para vocês, olha, pega a tua coisa aqui, não leva nem bolsa, nem alforje, nada, e vai evangelizar Campinas, vai evangelizar uma cidade por aí, São Carlos, vai em Bragança Paulista. Aí você, que meu Deus, vou pegar o trecho de novo, como era antigamente. Mas é assim, 2 a 2. E mandando em todas as cidades. Ele tinha todas as cidades da Galileia na cabeça. Vai para cá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Compreende? Isso é muito importante para entender que Jesus pensava, nós precisamos pensar, nós precisamos programar. Aquelas pessoas que falam, Deus cuida, eu já rezei, agora vou sentar aqui, meu banquete, minha carne assada, churrasquinho, etc. Agora eu já fiz a minha parte. Tonto e preguiçoso, entende? Precisa orar e precisa se tornar disponíveis a Deus, servos da lavoura. Então, da oração se passa ao plano pastoral. Jesus se comove, Jesus ora, pede operários para a messe, vêm os operários e ele os envia. Os forma e os envia. Entende? E aí vem o plano pastoral. Então, são como que 4 movimentos que sempre na vida temos que estar bem presentes. Primeira coisa, sofrer. Aqui não é difícil, né? Porque o que não falta é sofrimento. Se uma pessoa é sensível, se uma pessoa olha, então ele fica sensibilizado. Claro que um pedaço de pedra, uma pedra bruta não vai sofrer. A primeira coisa é sofrer, se sensibilizar. Segunda coisa, orar. Orar ao dono da messe, que mande operários, que mande ideias para a sua messe. Orar. Terceira coisa é pensar. Então, Jesus recebeu os apóstolos
Mas se ele tivesse ficado com os apóstolos, com ele, não teria resolvido nada. Jesus pensou, programou uma missão, entende? Ele tinha um mapa na cabeça. Nós, para fazer uma missão, vamos lá no Google Maps para ver as coisas. Ele tinha tudo aqui. Olha, você vai para lá, vai para lá, vai para lá. Programou a missão e realizou a obra. Teve um plano pastoral que nasce, repito, do sofrer, orar, pensar e agir. São os 4 movimentos da pastoral. Qualquer um de nós, qualquer coisa faça, entende? Se ele não quer caminhar igual um cego, igual uma marionete, igual um robô que anda assim, precisa parar, pensar, orar, sofrer, se interrogar sobre a situação. Somente quem faz isso consegue mudar o mundo. E se você reflete muito bem, quem é que fez isso na história são os santos. Os santos, entende? Pega São João Bosco, que ficou sofrendo, se sensibilizando com a situação dos meninos de rua de Turim, naquele tempo. O povo vinha da roça para a cidade para encontrar trabalho, como aconteceu um pouco em São Paulo, só que era o século XIX, e os meninos estavam largados, assim também, com todas as tentações, não era droga muito naquele tempo, era bebida, era isso, perdidos, largados e perdidos. E ele iniciou uma obra que se tornou os salesianos hoje. Então, se você sofre, se você se sensibiliza, você muda a história. Mas pode ser também a nossa pequena história aqui. Não sei, estou na Molokai, vejo que pode ser? É que a Molokai agora é toda perfeitinha. Mas vejo um papel no chão. Aí, não é possível, está virando sujeira. Vou lá e pego. Vejo uma gota de água no chão. Aí quem pensa, quem é sensível, puxa a vida, um vozinho, caminha em cima, escorrega, cai, quebra o fêmur, vai para o hospital, morre, porque é assim que acontece, entende? Então, vou secar esta gota, entende? Preciso me sensibilizar, preciso não ser um palhaço, uma marionete que anda por aí. Tenho uma cabeça, um coração. O que vai bem, o que não vai bem. Preciso sofrer quando alguma coisa não vai bem. E do sofrimento, da oração, porque não é só questão de cérebro, questão de oração, eu vou fazer nascer ideias boas. E assim foi, entende? Se você pensa até como surgiu a Missão Belém, a gente começou com 2 blocos de cimento e um fogo no meio, uma panela para cozinhar o feijão, o arroz, taioba, e olha o que hoje, entende? Hoje estamos construindo a Nova Guadalupe, aí 19 andares, dos 2 blocos de cimento a um prédio de 19 andares. O que foi isso? Foi loucura? Sim, pode ser, mas é sobretudo necessidade. Temos 200 doentes graves que temos que encontrar uma solução, e surgiu isso. Mas na tua vida vai surgir, entende? Na tua vida, a Nova Guadalupe é uma expressão de todo mundo da Missão Belém, todo mundo que labuta, que luta, porém, também no teu pequeno mundo vai ser isso, teu pequeno mundo. Olha que o mundo de Jesus, da Galileia, falei, era 200 aldeias, cidades, 220. Sabe quanto era o povo que morava nestas cidades? Muito pouco, hein? Como eu disse, a Rainha da Paz dá 2 aldeias daquele tempo. Hein? É calculado mais ou menos 100.000 pessoas. Você pensa que é muito 100.000 pessoas, hein? Você sabe quantas pessoas entraram na Missão Belém, passaram pela Missão Belém, nestes anos, nesses 20 anos? 130.000, ok?
Então, praticamente, o nosso povo é mais do que o povo da Galileia. Compreende? Se o Filho de Deus encarnado consagrou a sua vida para um povo de 100 mil pessoas, nós vamos fazer o quê? Com um povo de 130 mil, ou talvez mais, porque cresce, todo mês cresce. Compreende? Quero dizer que vale a pena gastar as nossas forças, as nossas energias para ser um povo santo que dá o seu testemunho. Um povo sacerdotal, falava a primeira leitura. Vocês são um povo de sacerdotes. O que é um sacerdote? O sacerdote é aquele que pega o povo e o apresenta a Deus. O sacerdote é aquele que olha para Deus e traduz Deus, como dizer, consegue esmiuçar a beleza de Deus para que o povo possa se alimentar. Nós lemos a leitura. O que eu estou fazendo agora? Estou tentando esfarelar, esmiuçar, para que todo mundo possa facilmente se alimentar com a palavra. É como se tivesse um bife, nem todas as crianças conseguem comer um bife, cortar. Então, tem os pais que cortam em pedacinhos. Mais ou menos isso que devemos fazer nós hoje. Devemos trazer Deus para esta realidade e alimentar de Deus o povo da maneira tal que cada um consiga se alimentar. Ok? Então, isso é o que a palavra hoje nos convida. Vamos caminhando, vamos construindo. Penso muito em tanta coisa boa que podemos agradecer a Deus que estão acontecendo. Domingo passado, ou retrasado, não sei, acho que era passado, que celebramos os sacramentos lá no sítio Nacional de Fátima, das mulheres, no galpão de evangelização. 33 irmãos batizados, 2 fizeram a admissão à Igreja Católica, provindo do mundo evangélico, que seria como 35 batismos, 35 crismas, e depois se acrescentaram 16 primeiras comunhões. 51 pessoas. Como é bonito isso. Como é que isso se alcançou? Através de dezenas de pessoas que fizeram o curso catequético, coitado do Paulo aí, que está se desdobrando para dar os catequéticos, também muitos catequistas, muitas pessoas que fazem os diálogos, entende? Uma multidão de evangelizadores. Este é o nosso povo, esta é a nossa ação pastoral, este é o nosso anúncio. Então, que cada um de nós possa pensar. Lembre-se, sofrer, orar, pensar, agir. Vamos repetir? Sofrer, orar, pensar, agir. Muito bem, é isso. Vamos aplicar na nossa vida. Hein?